Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando estiver a ver isto. Hoje, venho-vos falar sobre uma frase que eu pensei em e acho que nunca ouvi. Se calhar ouvi já algo semelhante e estou aqui a roubar, mas acho que não, acho que nunca ouvi e que me pareceu super, super interessante, que pronto, criei quando estava a vir de carro para casa. E falar um bocado também sobre o propósito, porque ela acaba por estar alinhada com isso e falar um bocadinho de como o propósito, por vezes, a sua presença ou a sua ausência, acaba por definir as nossas ações até certo ponto. E pronto, without further ado, bora lá. Então, a frase que eu pensei é, e vou dar já um exemplo prático, mas é suposto ela ser abstrata e depois vou tentar dizê-la de forma mais abstrata, que fica menos pomposa. Mas, por exemplo, imaginem que estamos a estudar ou que estamos. Ok, eu gosto de falar de riscos. Imaginem que estamos a correr ali algum risco que é numa situação que nós sabemos que nós temos bastante entusiasmo porque corra bem, temos algum receio que corra mal e sentimos ali um bocado mais na dúvida se devemos de arriscar ou não, se devemos ser mais honestos, devemos abrir, seja para falar de algo que é importante para nós, seja por simplesmente falar, que às vezes é simplesmente falar aquilo que parece com um risco e que nos deixa, portanto, receosos que corra mal. E, portanto, a frase neste caso seria: se este momento decidisse a tua relação com correr riscos, como é que agirias? E quem fala de riscos fala, por exemplo, estamos a estudar e não estamos com muita vontade para estar, ou sabemos que temos que estudar, mas pensamos para nós próprios: se este momento definisse a minha relação com estudar, o que é que eu faria? E quem fala de estudar, por exemplo, outra coisa, se calhar um bocado mais essencial: se este momento definisse a tua relação com a higiene, o que é que farias? Se este momento definisse a tua relação com a prática de exercício físico, o que é que farias? Se este momento definisse a tua relação com ser autêntico, o que é que farias? Estão a ver onde é que eu quero chegar? Portanto, basicamente, a forma da frase é algo do género de: se este momento definisse a tua relação com a situação atual ou a situação que nós estamos a pensar, como é que agirias? E por vezes é exatamente isto que nos falta para dar ali o clique, ok? Porque nós já sabemos, já temos as respostas em nós e sabemos o que é que podemos fazer. E ainda assim não o fazemos. Eu acredito que, e no livro dos hábitos atómicos, principalmente no que diz respeito a tarefas rotineiras, ou pelo menos que nós gostaríamos que fossem, porque nos ajudariam caso, pronto, assim fossem, que normalmente é o que bons hábitos são, tarefas rotineiras, algumas com maior frequência, por exemplo, feitas todos os dias ou várias vezes ao dia, outras mais pontuais, por exemplo, uma vez por semana ou etc. Como, por exemplo, fazer um recap da semana. Se calhar não se justifica tanto fazer um recap da semana todos os dias da semana e justifica-se mais fazer um recap diário, que depois pode auxiliar a fazer um recap semanal. Enfim, não quero entrar muito por aí em detalhe, mas no livro ele de facto diz algo bastante bom, que basicamente para uma ação se tornar mais fácil de ser, pronto, feita, ela tem de ser fácil, óbvia, atrativa e satisfatória, ok? A parte de ser satisfatória é para garantir que após façamos a ação, tenhamos ainda assim vontade de voltar a fazê-la no futuro. Portanto, normalmente tentamos focar-nos mais na parte da ação ser satisfatória no fim da mesma, ok? E pá, as outras, por exemplo, imaginem que sabemos que temos que beber um bocado mais água, pá, por algum motivo recebemos algum tipo de alerta, olha, não estamos a hidratar bem, ou pelo menos bem o suficiente. Uma forma de a tornar mais óbvia é, por exemplo, e eu uso este exemplo no livro, salvo erro, é meter várias garrafas de água em diferentes partes da casa, assumindo que passamos bastante tempo em casa. Torna-se mais óbvio, ok? Porque estamos numa divisão, encontramos aquilo. Estamos noutra divisão, encontramos aquilo, ok? Uma forma de tornar beber água, por exemplo, mais atraente é pensar nos benefícios que podemos ter por estarmos bem hidratados, por exemplo, termos uma maior capacidade cognitiva, coisas assim, que confesso que não vem à cabeça de momento, mas que são bastante boas e bastante comprovadas também. Torná-la fácil é, se for preciso, não gostam de por algum motivo beber água da garrafa, para beber um copo, ou acaba, eu acho que neste caso em específico nem sempre é assim, mas o torná-la mais óbvio acaba por torná-la mais fácil, porque não é uma ação que nós sentimos uma grande resistência para fazer, mas a nível de outros hábitos, por vezes sentimos mais resistência, ou mais resistência, isto é mais difícil, ou é difícil pensar nas coisas que a tornam atraente, não conseguimos pensar logo nos prós da situação, ou pelo menos não são tão imediatos quanto isso, que é outra coisa que ele fala. Enfim, leio o livro, não vos quero dar spoiler a tudo, principalmente porque não eu conseguiria contar tão bem, explicar tão bem e convencer-vos, de certo modo também, tão bem quanto ele consegue.
e vale bastante a pena um investimento. Até se o preço tivesse a vírgula encostada à direita, valeria a pena. Um bocado mais duro, mas por menos que 20 paus, pá, acho que é impecável. E isto de facto ajuda imenso a tornar uma ação mais fácil de se fazer. Mas por vezes aquilo que nos falta é também sentir o propósito da mesma, ok? E esta, pá, frase, se este momento fosse definir a tua relação com X, como é que agirias? Por vezes é o que nós precisamos para ter uma espécie de wake-up call de, ok, se este momento fosse definir a relação que tens com o sono, o que é que farias? Continuarias a ver vídeos ou a ver séries? Tentarias algo diferente, se calhar, da rotina para tornar mais fácil ou tornar, sim, mais acessível a conseguires ter melhores hábitos de sono? E quem fala de sono, fala de alimentação, fala de exercício físico, fala de relação com vós próprios ou com nós próprios, fala de comunicação, fala de correr riscos, fala de diplomacia, fala de imensas capacidades e competências que são bastante importantes para nós, que nós sabemos que são importantes para nós e ainda assim não nos sentimos tão satisfeitos com a nossa performance nessas diferentes áreas e competências e capacidades, mas ainda assim também conseguimos reconhecer que em dados momentos conseguimos fazer exatamente aquilo que tinha que ser feito. E é estranho, cria ali algum tipo de, às vezes, revolta, quer dizer, nesta altura que era importante fiz, ou nesta altura que não era importante fiz, tudo certinho, e depois nesta altura que era importante não fiz, né? Quer dizer, parvoíce até certo ponto é isso que parece. E, atenção, eu acho que isto não é propriamente uma abordagem muito focada em autoestima, ou pelo menos a autoestima mais carinhosa, que não estou a dizer que deve ser aquela que deve de ser escolhida sempre, mas ao mesmo tempo devemos reconhecer que puxar por nós e empurrar-nos são coisas diferentes. Puxar por nós é dar a mão e é 50-50, ok? Fazemos aquilo que temos que fazer para facilitar aquilo que tem que ser feito. Ou seja, metemos ali algum tipo de ajuda, seja bombardear-nos com elogios, autoconfiança nunca é demais, desde que não seja arrogância, mas eu acho que isso não é autoconfiança nem no extremo, é outra coisa diferente, mas preencher-nos com autoconfiança por vezes é aquilo que nós podemos fazer para facilitar, ok? Aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, é isto, mas para outras coisas também. Mas independentemente disto, ou se calhar acaba por não ser em paralelo porque acabam por se interceptar, mas outra coisa que acho que sim, convenientemente. E atenção, eu descobri esta frase há pouco, portanto, como é óbvio, agora vou explorar por curiosidade também. E sim, entusiasmo e uma espécie de orgulho também. Uma espécie não, um orgulho também, porque pareceu mesmo. Grande frase. Se este momento fosse definir a tua relação com. O que é que farias? Yeah. O que é que farias? Porque provavelmente já sabes o que é que farias. Só não andas a fazer por algumas razões que se calhar não são tão evidentes, outras também são, mas que valem a pena sim serem descobertas, serem encaradas e yeah, se calhar temos que fazer algo diferente, porque se nada muda, nada muda. E pronto, basicamente o vídeo é isso. No que diz respeito a propósito, acho que falei um bocado também. Nós sentimos mais predispostos para fazer aquilo que temos que fazer quando sentimos que há um propósito associado à nossa ação, ou seja, não sentimos que é trivial, que é insignificante, que pá, não define assim tanta coisa. Podemos desleixar um bocado, podemos ignorar um bocado, se calhar não temos que levar tão a sério. E por vezes é para uma espécie de, como é que eu posso dizer isto? Uma espécie de comportamento de apatia em que simplesmente ficamos parados, diga-se assim de passagem. Por vezes temos algum problema de saúde, se calhar mais a nível psicológico, se calhar um outro cariz, como por exemplo uma ferida ou algo do género, e não é assim tão importante. E é importante. Se envolve o nosso bem-estar, acreditem, é importante, sempre. E se por algum motivo, para promovermos o nosso bem-estar, é o nosso bem-estar, não é algum tipo de luxúria nem nada do género, é o nosso bem-estar, aquilo que é essencial. Se para promovermos isso, temos que abandonar algum tipo de hábito, temos que deixar alguém pendurado, é uma tristeza, mas tem de ser feito. Porque não podemos ser nós, ou não nos devemos pôr em situações em que somos nós que sai queimado, diga-se assim de passagem. E portanto, sim, quando estiverem naqueles momentos em que tem uma parte de vós que vos diz para fazer algo que parece alinhado, mas difícil, e tem outra que está assim, não preciso levar tão a sério, pode ir com mais calma, se não fizeres agora podes fazer depois. Pensem, se este momento fosse definir a minha relação com
esta situação, o que é que eu faria? O que é que tu farias? E pronto, é isso. Tchau, tchau. Fui. Até à próxima.